Primeiramente, eu queria dizer assim que eu falei para mim na hora que eu cheguei, eu sei que Deus preparou esse momento para cada um de nós aqui. Eu sei que está no coração de Deus, porque Deus chamou para esse momento, Deus preparou esse momento. Então você que está aqui, sinta-se amada pelo Rei. Estou na mesa do Rei, né? Sinta amada pelo Rei. Então eu queria dizer assim, na vida das meninas que prepararam, sonharam com esse projeto, então eu quero dizer para vocês, sinta amada. Sinta mesmo a presença de Deus, esse tempo que você vai passar aqui. Deixa Deus tocar o seu coração, deixa Deus falar com você. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua casa, mas uma coisa eu sei: nós temos um grande amigo, que é Jesus Cristo. E se Ele entrar na nossa casa, Ele vai fazer diferença, Ele faz morar. Mas como evento não é nosso, só queria dar as boas-vindas, porque o pastor está orando, abençoa esse momento. Mas coloca Deus no teu coração. Deixa Deus em cada detalhe. Observe cada detalhe das mesas, tudo que você está vendo aqui. Deus preparou para você através da vida dessas mulheres, mas Deus preparou. Que Deus possa abençoar cada um. Amém. Boa tarde a todas. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Que vocês possam sair daqui diferente de como entraram. Que você possa levar aqui coisas maravilhosas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para a eternidade. Amém? Feche seus olhos, vamos falar ao Senhor. Paizinho querido, nós te louvamos e nós bendizemos ao Senhor nessa tarde. Queremos, Deus, te agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nesse dia de hoje, nas nossas vidas, na vida de cada mulher aqui. Pai, eu quero dar ao Senhor nessa tarde, pedindo que a tua bênção possa pairar sobre este lugar. E cada mulher, Deus, que está aqui, possa sentir a tua presença nessa tarde. Que aqui, Senhor, haja, Deus, um espírito, Pai, de renovação na vida de cada uma. Pai, que possamos sair daqui melhores do que entramos, Deus. Pai, nós sabemos que tu és um Deus maravilhoso e que o Senhor quer o melhor para cada uma de nós. Deus, então, que possamos deixá-lo entrar na nossa vida e fazer a diferença do Senhor em nós. Obrigada por esse projeto. Obrigada, Senhor, pela vida dessas mulheres que estão trabalhando. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida delas. Que através delas, através desse projeto, muitas mulheres possam, Deus, ter vida com o Senhor. Ter vida, Deus querido, com abundância, vida feliz em todas as áreas, em todos os sentidos. Nós oramos ao Senhor e queremos te agradecer, porque sabemos que o Senhor está aqui. Tu és o nosso Rei. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos nessa tarde aqui realizando mais um sonho do nosso coração, mas principalmente do coração do Senhor. Nós temos a certeza disso, que Ele nos chamou para esse projeto, que Ele nos chamou para levar mulheres a despertar, como é o nome, né, desse movimento. Aliás, a plaquinha ali do slogan da Americanas Movement, que significa movimento de despertar. Quem não conhece, não ouviu falar, é um movimento, né, que Deus colocou no nosso coração, primeiramente meu, da Aline, da Lorana, nos unindo no mesmo propósito para levar mulheres a despertar em algumas áreas de suas vidas, sabe? Daí em cima ali daquela coroa, né, que a coroa simboliza, né, a coroa de princesa que somos, tem um símbolozinho, né? Ali cada símbolo desse tem uma representação, um significado. E eu quero explicar então rapidamente um pouquinho de cada um desses símbolos para vocês, né, dizendo que o nosso desejo é que Deus desperte, como tem despertado primeiramente em nós, né, vocês em cada uma dessas áreas. Então, cada uma dessas partes da coroa, a representação, significa algo que nós desejamos, né, que Deus desperte na tua vida, principalmente, né, a área espiritual, né, que nós possamos nos aproximar cada dia mais do Senhor, que nos aperfeiçoe
muito ao coração de vocês com cada detalhe que a gente quer que você observe dessa mesa, na mesa do rei, né? Ele está aqui e a gente quer, com todo o nosso amor que a gente começou desde o início, quando nós iniciamos cada detalhe, a gente não contratou buffet, a gente não contratou, né? Porque a gente queria, né, fazer com todo o nosso amor isso para vocês. Então, para a gente iniciar, eu quero, né, como psicóloga que sou, a gente sempre gosta de fazer algo imaginar, que você possa se imaginar agora de frente a uma cachoeira nesse momento. Imagina isso, se você tem dificuldade de imaginar com os olhos abertos, você pode fechar, não tem problema nenhum. Se não gosta de olho fechado, pode imaginar de olho aberto, mas eu quero que você se imagine de frente a uma cachoeira. E de frente a essa cachoeira, você está com um compartimento na sua mão. E esse compartimento pode ser um copinho de café, aquele descartável pequeno, ele pode ser um copinho daquele descartável maior de água, ele pode ser um copo daqueles de 700 ml, talvez um balde seja ainda pouco, pode ser que você esteja com algum caminhão-pipa junto com você, ou até com vários caminhões-pipa enfileirados de frente a essa cachoeira. Essa cachoeira representa Jesus, o derramar de Jesus. E muitas vezes nós limitamos aquilo que Ele deseja fazer em nossas vidas da forma como a gente chega até Ele. Às vezes a gente chega com um copinho de café. Quando a gente chega com um copinho de café, é quando a gente já chega, às vezes fechado, ou com algumas críticas, reparando em coisas que não são tão importantes. Talvez a gente chegue até um pouco aberto, mas com um copinho um pouco maior, mas ainda receoso, com medo. Como você chegou neste lugar? Qual é o tamanho do recipiente, do copo ou do recipiente que você se encontra nessa tarde? Porque Deus quer, Ele é essa cachoeira inesgotável de bênçãos para a sua vida. Mas muitas vezes, quem limita com a ajuda de Deus somos nós. Com aquilo que nós temos na nossa mão, no nosso coração, na nossa forma de ser. Então não limite a ajuda de Deus nessa tarde. Se disponha. Veja a forma como você chegou, o som do seu coração. E se você vem com esse copinho pequeno, peça licença aí e chame seus caminhões-pipa para estar de frente a essa cachoeira. Para que você saia daqui inundado dessas águas, dessa cachoeira, desse rio que o Senhor deixa de derramar sobre a sua vida nessa tarde. Amém? Então vou chamar o orando para continuar. Não seria tão característico, né? Eu começar diferente. Então, ai meu Deus, que responsabilidade, que prazer ter todas vocês aqui, que gostoso ver muitos rostinhos conhecidos e também a oportunidade de fazer novas amizades, né? Por aquelas que eu ainda não conheço. As meninas do meu círculo de amizade mais próximos sabem que às vezes eu começo a conversar um assunto e já passo para outro e para mais um, e assim nós vamos abrindo várias janelinhas, mas eu já vou avisar para que vocês não fiquem preocupados. Nós vamos abrir 3 temas aqui para conversar e nós vamos, né, com a graça de Deus, fechá-los os 3. Então, quero dar início primeiro falando que aqui nós temos hoje um tempo à mesa, né? Nós fomos convidadas para ter esse tempo à mesa como rei. Então, no convite estava escrito tempo de cura e nutrição. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre quem esteve no nosso encontro do ano passado. Levanta a mão, por favor. Nossa, que gostoso ter todas vocês com a gente novamente. Então, lá, quem estava lá, lembra que uma frase da minha fala foi que aquele evento estava sendo acontecido porque nós fomos obedientes, né? Então, em virtude da nossa obediência é que nasceu o Wake Up, em virtude da nossa obediência em escutar a voz do Senhor, nós, então,
tivemos à frente da organização do nosso primeiro encontro de mulheres. E hoje nós temos, né, então, um segundo, e eu queria dizer que nós vivenciamos várias experiências, né, em muitas áreas da nossa vida para que esse evento também acontecesse. A gente chegou a divulgar que teríamos um evento à mesa, em março, com outra preletora, o que não foi possível. E hoje vocês vão reparar que quem vai trazer a mensagem, né, somos nós três. Então, vai dar tudo certo. Porque durante todo esse ano, como no ano anterior foi o ano da obediência, nesse ano que se findou agora, desde o outro encontro, nós estivemos vivendo e experimentando que Deus, ele está no controle de todas as coisas. E quando eu falo aqui de todas as coisas, é realmente todas as coisas. Igual quando a gente lê que a gente precisa amar a Deus de todo o coração. Não é com reservas. A gente precisa amar a Deus de todo o coração, né? Com todo o nosso ser. Então, essa era a primeira parte, para falar o porquê da mudança. Esse evento teve um trabalhar primeiro nas nossas vidas, né? Nós sentimos esse cuidado de Deus em trabalhar nas nossas vidas. Não só o trabalhar da parte dela, né? Que, igual a Melissa falou, às vezes a gente espera algo, só que quando Deus está no controle, Ele faz da forma como Ele mesmo quer. Então, aqui estamos para testemunhar, né, o que a gente viveu, e a Aline, posteriormente, vai dar continuidade, né, para explicar esse tempo de cura e nutrição que nós vivemos, e aqui estamos testemunhando para vocês. A segunda parte, nós vamos conversar um pouquinho sobre a mesa em si mesmo. Estar à mesa onde é formado o coração humano, né, aqui nós vamos ler um pouquinho, eu vou ler um pouquinho sobre isso, ainda tenho dificuldade de falar sem o papel, mas então eu vou começar falando a mesa, né, sobre a mesa, pelas minhas estatísticas. Eu fui rever, puxar na minha memória, na minha história, e a mesa, ela tá na minha vida, os momentos à mesa, né, e eu lembro deles desde muito nova. Eles estão presentes na minha memória desde que eu me entendo por gente. Na minha infância, eu lembro-me de refeições na casa da minha avó e sempre rodeada de muito tempo de conversas e tempo de qualidade, que nós dedicávamos aos relacionamentos familiares. E desde 2018, hoje eu acho que a Jaque está aqui, a Bruna, tem algumas amigas minhas em particular, que desde 2018 participaram comigo, na minha casa mesmo, que eu fiz o primeiro chá entre amigas. Então, eu estava procurando, né, puxando na memória, e eu encontrei essa foto do nosso primeiro encontro, e o tema mesa sempre teve, eu sempre estive muito me relacionando com ele, porque até a Sandra ministra na nossa igreja, né, na rede de mulheres, muitas vezes sobre a mesa, e a partir da convivência com a Sandra também eu tive contato com o livro A Experiência do Lar. Eu até trouxe ele aqui, e é o mesmo que tem em cada lugar de vocês, tem um papel escrito da Experiência do Lar, e é um convite para que vocês conheçam sobre esse projeto, né? É um livro da Dev Titus, e nós vamos falar um pouquinho também sobre a nossa vivência com esse livro da Experiência da Mesa, do Lar. Então, aqui, eu poderia ficar muito tempo conversando sobre a minha história e as transformações visíveis que eu vivi através desse livro no meu lar, né? Mas vamos falar, como eu tinha dito antes, que no livro ele nos traz que o lar é onde o coração se forma. Então, onde a gente cuida das nossas emoções é dentro da nossa casa. O lar nos traz conceitos de dignidade, organização, santidade, que é um padrão de vida diante de Deus. O lar é a base da sociedade humana. E a nossa casa se torna lar
quando nós desenvolvemos dentro dela relacionamentos saudáveis. Então, a mesa é esse lugar criado por Deus para proporcionar redenção e conexão entre as pessoas. Aqui, vou mostrar o livro para vocês. Esse é o livro da Experiência do Lar. É um livro maravilhoso. Aqui contém muitos princípios retirados mesmo da palavra de Deus. E é uma forma que ele nos torna mentoras do nosso lar e também guardiãs do nosso lar. E nós temos vivido isso, né? Esse aprendizado, esse tempo de aprendizado para saber. Eu sempre, antes de conhecer esse livro, eu sempre falava, muitas pessoas estudam para ser profissional. E como que a dona de casa estuda? Então, esse é um livro que proporciona para nós esse estudo de como ser uma mãe, uma esposa, uma guardiã do nosso lar segundo o coração de Deus. Eu separei aqui alguns trechos e eu vou fazer a leitura dele para vocês, porque o segundo capítulo desse livro trata do princípio da mesa em si mesmo. E aqui diz que os membros de uma família típica já não fazem refeições junto à mesa. Às vezes os pais chegam em casa tarde, cansados depois de um longo dia de trabalho, e é comum que os filhos precisem cuidar da própria alimentação. Não aqui no Brasil, né, gente? Nem em Mandaguari. Só lá nos Estados Unidos, onde a Devi, ela é de lá e ela escreveu esse livro. Aqui, não. Muitas vezes as famílias recorrem, né, a lanches rápidos no carro, e às vezes, mesmo quando todos os membros da família estão em casa, fazem refeições diante de dispositivos eletrônicos. Então, a mesa foi substituída, né, na atualidade. A gente costuma falar, nós mulheres falamos, tô na correria, tô na correria. Essa semana para nós foi uma verdadeira correria, né? Então, se a gente não tira esse momento para voltar os nossos olhos para o que o Senhor espera que a mulher transforme, né? Para como ela trate a sua família, então a gente entra nesse ritmo automático e vai perdendo a verdadeira importância do lar. E o princípio da mesa nos mostra o drástico impacto que o simples ato de fazer uma refeição juntos pode ter sobre as pessoas mais importantes da sua vida. Então, aqui no livro, a Devi traz, né, muitos ensinamentos. E o princípio da mesa é uma verdade que transcende culturas e épocas, desde a criação da primeira mesa. O tempo empregado ao redor da mesa satisfaz um anseio do coração humano. Quando nos reunimos ao redor da mesa, milagres acontecem, problemas são resolvidos e Deus se faz presente nos relacionamentos e restabelecendo esses relacionamentos. E em Êxodo 25, de 8 a 9, a gente vê que foi Deus mesmo quem projetou a primeira mesa. E nós simbolizamos aqui na mesa, onde Deus ordenou a Moisés que constituísse a mesa e colocasse sobre ela o pão da presença. Jesus refere-se a si mesmo como o pão da presença. Então, hoje aqui nós temos o pão, né, em cada uma das mesas, representando, né, que Jesus mesmo refere-se como o pão da vida. Falamos, então, do porquê que nós mudamos o evento de março para agora, né? Comentei um pouco que Deus foi transformando nas nossas vidas e por isso hoje é um testemunho da nossa vida, né, para compartilhar com vocês. E agora nós vamos falar um pouquinho, vou ler e comentar um pouquinho para vocês sobre cura. Falando de cura, eu tenho bem recente na minha memória uma ferida aberta em 2020. Eu não vou ficar contando muito detalhes, mas a mesa foi um lugar onde possibilitou, né? Inspirada pelo Espírito Santo, momentos à mesa possibilitou que então que essa ferida pudesse ser curada.
E não foi só nessa questão, não foi só em um dia, não foi só, né, em uma área específica. Essa cura vem acontecendo dia após dia. E aqui, quem é mãe aqui? Levanta a mão, por favor. Muitas mães. Quem tem amigas? Qual mulher aqui que tem amigas? Levanta a mão. Que bom! Onde nós moramos, nós temos vizinhas próximas? Quem tem vizinha? Levanta a mão. Eu poderia ficar perguntando, né? Quem aqui é uma nora? Quem é sogra? Quem tem filhas, né? Filhos? Quem trabalha e tem um colega de trabalho? Esposa aqui, temos. Quantas áreas, né? Da vida da mulher. E quando nós pensamos nesses níveis de relacionamento, vem à sua memória se você tem algum relacionamento ferido? Então pensem aí, né? Como que o coração fica diante de uma pergunta dessa? Será que a gente tem algum relacionamento ferido? E é de um desses relacionamentos que eu comentei que, né, eu tive em 2020 e o Tempo à Mesa me proporcionou essa cura. E então, com as minhas próprias histórias, com a minha vivência, eu afirmo, a mesa cura. E eu poderia passar tranquilamente aqui muito tempo exemplificando cada uma dessas feridas que foram curadas à mesa. Mas eu quero falar não do que aconteceu, mas eu quero falar de quem cura, quem promove a cura, e que é Jesus. Em Mateus 4, o astigmatismo agora ficou bem forte, só um minutinho. O astigmatismo com o nervosismo, né, de principiante, meu Deus. Achei. Mateus 4, 23. Diz que, e Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Muitos papéis, né? Bom, falando um pouquinho, bem pouco, do ministério de Jesus, aqui no texto que a gente leu dizia que ele ensinava. Por que Jesus ensinava? Porque ele tinha uma preocupação com o nosso entendimento, né? Daquela época. Com as pessoas que ele levava a mensagem, então ele tinha essa preocupação. Será que eles estão entendendo? Será que, né, tá fazendo sentido no coração? Tá entrando pelo ouvido e fazendo morada? Então, por isso ele ensinava. Ele pregava porque ele tinha preocupação com o compromisso. Quando a gente escuta, a gente pode não dar importância ou então fazer um compromisso, e é esse compromisso que faz a mudança na nossa vida. E Jesus curava, porque ele ficava preocupado, ele estava preocupado com a saúde e o bem-estar das pessoas. E as curas milagrosas daquela época impactaram muitas pessoas. Eu estou enrolando aqui porque tem alguém, né, que precisa falar depois. Então, estou só enchendo linguiça. Vamos lá. Cura no dicionário significa restabelecimento da saúde. Acontece através de um método especial de tratamento. É uma ação ou um efeito. E significa também recuperação, reestabelecimento e restauração. Do latim, cura tem contexto nas relações humanas, de amor e de amizade. Então, a gente falou um pouquinho do princípio da mesa, falamos que a mesa cura, e aqui nós podemos ver, né, que tem contexto nas relações humanas. Cuidado e cura andam juntos. Na origem, a primeira palavra está
o significado da segunda, né? Então, quando a gente cuida, a cura. E a gente é curado através do cuidado. Para finalizar, vou só falar, então, lá no comecinho eu disse que o primeiro evento veio da nossa obediência, né? Alguém aqui acha que é fácil promover um encontro para tantas mulheres? Que nós estamos precisando de vaga no Wake Up, então quem aí quer promover eventos já acha que é fácil, né? Então, a cura ela vem através de obediência, ela vem através de quando confiamos e também de quando nos entregamos. Se a gente precisa fazer uma cirurgia, fiz uma recente no braço, eu obedeci que o médico falou, você precisa da cirurgia. Eu confiei, porque eu não fiquei saindo da anestesia e falando assim, não, doutor, pega aquele instrumento ali, né? Então nós temos que confiar. Se aqui eu disse para vocês hoje que Jesus nos proporciona cura, então precisamos confiar. E também nos entregar, né? Entregar de todo o coração, como dito no começo. Nessa parte de entregar, é quando a gente fala assim, ai Deus, não, eu não quero assim. Não vai ser por meio dessa situação que eu vou receber a cura, então não quero. Vou para outro lugar. Mas precisamos entregar o controle, né, das nossas vidas, o controle das nossas emoções, tudo nas mãos do Senhor. Muito obrigada, meninas. Vocês ficaram assustadas? Acharam que a Aline estava doida? Né? Não deu tempo de me arrumar, né? Foi proposital, meninas, para mostrar para vocês um pouquinho daquilo que eu vou falar hoje com vocês, tá? Então, a Lô e a Mê já fizeram toda a apresentação, né? Deus tem ministrado uma palavra no meu coração desde o final do ano passado a respeito de Esther. E Esther, ela passa por alguns processos. Então eu vou falar desses processos com vocês. O primeiro processo de Esther, eu vou pedir licença antes, porque vocês vão ver que eu gesticulo, que eu ando, tá? Então, um pouco nervosa, mas tudo bem, tá? O primeiro processo de Esther foi a troca do nome dela. Para quem não conhece a história de Esther, ela inicialmente, o nome de Esther era Hadassah. Hadassah era uma mulher, uma menina sem identidade. Seus pais tinham sido mortos. Ela foi tirada da sua cidade natal e levada como exilada para uma outra cidade. E ali, né, quando ela chega nesse momento onde ela não tem ainda uma identidade, ela é conhecida como Hadassah, eu fico imaginando que ela sofria muito por isso, né? Por não ter a presença dos pais, ela não tinha muito com quem contar, né? Um primo adotou ela, mas como eles eram exilados nesse lugar, eles não tinham liberdade, né? Eles eram como se fossem pessoas, como se fossem prisioneiros, não chegava nesse ponto, mas, né, eles não tinham total liberdade para expressar sua fé, eles não tinham liberdade, né, eles tinham que obedecer aquilo que regia naquele lugar. Esther, eu fico imaginando que ela foi provavelmente humilhada, porque você imagina uma mulher que não tenha os pais, né, que ela não tem uma descendência ali, e de antemão eu já peço licença para minha mãe, porque eu vou contar um pouco da minha história. Então, acredito que a maioria de vocês não sabe, mas quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai biológico ele foi assassinado na minha frente, na frente da minha mãe. Então, foi um momento que me marcou muito, inclusive é uma das únicas cenas que eu lembro da minha infância, meu pai sendo assassinado, morto, ensanguentado, caindo no colo da minha mãe. Eu cresci sem identidade. O meu pai, ele era uma pessoa ruim, vamos dizer assim, uma pessoa que fazia coisas ruins, melhor dizendo, né?
ele era assassino, assaltante. E quando vem a Aline, o que poderia se esperar da Aline? Afinal, a Aline era filha do Roninho. A filha de um assaltante, de um assassino. Então eu cresci a minha vida, por um período da minha vida, ouvindo isso. Isso aí não vai dar nada. Ela não vai ser ninguém. A filha do Roninho. Eu tive a minha identidade por algum tempo apagada. Assim como Esther. Mas, como Deus ele é misericordioso, ele é fiel e ele nos honra, ele troca a nossa identidade quando a gente quer. E Hadassah, então, é levada para esse lugar porque ela foi escolhida para participar de um preparo entre várias mulheres. Algumas dessas mulheres, ou melhor, uma dessas mulheres seria escolhida para ser rainha. Então Esther, no meio dessas mulheres, é levada, né? Agora ela já não é mais Hadassah, percebem? A Bíblia cita somente uma vez o nome Hadassah. Quando ela é levada para Suzã, ela já passa a ser Esther. Deus trocou a identidade dela. Então agora ela não é mais Hadassah. E Esther é levada para esse lugar e ela passa, a Bíblia fala que ela foi recebida com comida especial e tratamento de beleza. Quem aqui gostaria de ter tratamento de beleza assim por um ano? Todas, né? Um spa ali, né, pra gente relaxar todo dia. Fala assim, olha, você pode ir no salão lavar o cabelo todo dia, você pode fazer uma massagem todo dia. Quem não gostaria, né? Mas, nessa troca de ambiente, a gente acha que muitas vezes quando a gente é trocado imediatamente, então a gente sai de um exílio, vai para o palácio, o que a gente acha? Pronto, agora eu tô bem, né? Tô no palácio, meus amores, agora eu sou rainha. Não é? Só que com Deus não é assim, né? A gente sabe que mesmo Ele trocando a gente de lugar, mesmo Ele colocando a gente em novas mesas, e não se assustem, se vocês estiverem passando por processos assim. Porque Deus, Ele vai trocar vocês de mesas. Deus vai trocar vocês de lugares, vocês vão conhecer pessoas novas. A mesa única que hoje, ela é proposital. A gente queria que vocês ficassem uma pertinho da outra. Talvez você não conheça a pessoa que está do seu lado, mas é uma oportunidade que Deus está te dando hoje para você fazer relacionamentos. Para você estar perto de pessoas que muitas vezes, né, na sua rotina você não estaria. Então aproveite essa oportunidade que Deus tem nos dado de estar à mesa dele. Com mulheres, vocês foram escolhidas hoje, a dedo pelo Senhor. Tenham certeza disso. Cada uma de vocês que está aqui é porque Deus chamou vocês. Alguma coisa para falar com vocês Ele tem. Então ela passa por essa troca, né, primeiro de nome, agora de ambientes. E quando ela chega nesse novo ambiente, a comida dela é mudada. Então a Bíblia fala que ela foi recebida com comida especial. E aí entra mais um testemunho pessoal meu. Quem me conhecia antes, sabe que eu era pessoa, gente, que não comia absolutamente nada de salada. Nada. Sabem o que é nada? Faz 9 anos que eu sou convertida. E a gente sempre faz jejum, né? Quem tem uma vida assim de devocional, a gente acaba se desafiando a fazer jejuns. Mas nesses 9 anos eu nunca tinha feito o jejum de Daniel. E para quem não sabe, o jejum de Daniel é 21 dias em legumes, saladas, frutas e castanhas, cereais. Aí a Aline, que não come absolutamente nada de verdura e salada, Deus começa a incomodar, fala, faz o jejum de Daniel. Leia o texto de Daniel, o capítulo de Daniel e faz o jejum de Daniel. Eu falava, misericórdia, Senhor, como que eu vou fazer isso? Eu vou morrer de fome, eu não como, né? Eu não como alface, eu não como tomate. Gente, era nada, tá? Se eu comesse uma folha de alface num ano inteiro, eu estava por satisfeita, porque eu não comia.
O máximo ali era uma cenourinha no arroz, sabe assim, para enganar? Ah, comi já, tá tudo certo. Mas obedeci, como eu ouvi a Lu falando, né, sobre obediência, obedeci e falei, vamos lá então, né, fazer o jejum de Daniel, 21 dias, zero açúcar, salada, legume, né? E, gente, foi transformador. Então, eu vejo que muitas vezes Deus vai trocar a gente de mesa e Ele vai trocar os nossos alimentos. E, às vezes, esse alimento não é nem um alimento físico, mas um alimento espiritual. Aquilo que vai gerar cura na nossa vida realmente, né? Então, a gente precisa também se alimentar da palavra do Senhor, que é o que vai nos fortalecer o nosso espírito, né? E com essa troca, né? Então, vamos recapitular, né? De Hadassah a gente viu que foi para Esther, então Deus trocou o nome, Deus trocou o ambiente e Deus trocou o alimento de Esther. Nesse período, então, que Esther estava no palácio comendo comida especial, ela também, né, foi submetida a 12 meses de embelezamento, de tratamento de beleza, que é o que eu perguntei se vocês gostariam e todas responderam que sim, né? Ninguém vai recusar 12 meses de tratamento de beleza. Mas os 12 meses de Esther foram divididos em duas partes. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes aromáticos, a Bíblia fala. O óleo de mirra, eu não sei se vocês vão conseguir sentir, mas cada uma que entrou, eu fiz questão de cumprimentá-las, porque o pastor me concedeu um pouquinho do óleo ungido, então cada uma de vocês está ungida com esse óleo de mirra nesse dia, nessa tarde. E a mirra, ela tem efeitos purificantes. A mirra, ela tem efeito de desinflamação. A mirra, ela é um anti-inflamatório poderoso. A gente tem a Nutri aqui, né? A Carla. Tem mais alguma Nutri? Além da Carla, acho que só. Né? A mirra, ela tem esse poder de desinflamação, de purificação, de limpeza. Se a gente trazer, né, para a nossa realidade, imaginem que Esther passou 6 meses sendo purificada. E essa purificação, lembram do mertiolate ou metiolate? Lembram? Mas da nossa época, não de hoje, né? O que acontecia quando a gente passava numa ferida? Ardia. Vocês imaginam, então, Esther passando por esse processo durante 6 meses, onde todo dia ela era submetida a um processo de cura, purificação e limpeza. Talvez hoje, nesse dia, o que Deus tem para falar para vocês é que talvez tenha alguma ferida aí dentro, escondida. Uma mágoa, um ressentimento, uma falta de perdão, uma inveja, um rancor, uma fofoquinha, uma mentirinha. Eu não sei quais são as feridas de vocês, eu conheço as minhas. Hoje é um tempo que Deus está pedindo para a gente se purificar, para a gente colocar diante dele todas essas marcas. Talvez a gente foi humilhada, e aí a gente fica com aquela lembrancinha, sabe? Poxa vida, aquela pessoa falou isso para mim, mas eu não deveria ter falado isso, né? Eu não sei qual é a marca que tem aí dentro de vocês hoje, mas eu creio que Deus está nos purificando nessa tarde, trazendo, assim como o óleo de mirra, né, fazia, uma purificação exterior e interior. E depois desses 6 meses, Esther vem para a parte boa, né? Que agora é só os óleos aromáticos, então só os perfumes. E em Êxodo fala exatamente os ingredientes que tinha nesse perfume que a Bíblia descreve. Infelizmente eu não consegui todos, mas se vocês repararam, na mesa de vocês tem azeite e canela. E além de outros como o cálamo, a própria mirra, o bálsamo, né? O azeite e a canela fazia parte desse perfume. Eu vou convidar vocês a cheirar
essa canela, esse azeite. Tem alguém que não gosta de canela? O que você falou, Pamela? Falei que a canela sobressai o azeite. Escutem. Falei que a canela sobressai o azeite. A canela, ela sobressai ao azeite. A canela, ela é uma raiz que exala um cheiro muito forte, né? E nós, sendo purificadas e agora perfumadas pelo óleo, né, especial, por essa essência aromática, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo nas nossas vidas. Assim como a canela, ela se sobressai, nas nossas vidas as pessoas precisam olhar para a gente e ver o que a gente carrega. Ela precisa ver o bom perfume de Cristo derramado sobre as nossas vidas. A canela, ela tem um cheiro forte e ela vai prevalecer. Sempre. Se a gente fizer num bolo e colocar canela, a canela prevalece. Se a gente fizer em qualquer coisa, é a canela que vai prevalecer. E será que a nossa fé, aquilo que nós carregamos, tem prevalecido nas nossas vidas? Será que nós temos colocado isso como uma prioridade nas nossas vidas? Depois desse processo, né, onde Esther passou por 12 meses, né, sendo purificada, depois banhada com esses óleos, a Bíblia fala que Esther encontrou favor diante do rei. E eu vou contar bem rapidamente, mas eu convido vocês a lerem o livro inteiro de Esther. São apenas 10 capítulos, mas é uma história, gente, apaixonante. Então, se vocês depois, né, leiam e deixem lá pra gente no Instagram do Wake Up. Aline, eu li, né? Gente, eu li, porque é uma história muito apaixonante. E ela encontra favor diante do rei, porque naquele contexto, então ela passou por esse processo de 12 meses de tratamento e ela foi a escolhida para ser rainha, né? Ela foi eleita rainha daquele tempo, daquele reino. Só que naquela época, as pessoas elas não tinham acesso livre ao rei. Então, para alguém chegar perto do rei, o rei tinha que dar permissão, tinha que conceder. A Bíblia fala que ele tinha que estender o cetro dele. Senão, aquela pessoa seria morta. Naquela época era assim que funcionava. Então Esther foi eleita rainha, ficou lá no cantinho dela, escondidinha. No meio de tudo isso, se levantou um homem mau, a Bíblia fala. Um homem mau chamado Mordecai. E esse homem mau, ele ele fez com que o rei emitisse um decreto de morte contra o povo de Esther. Então, lembra que Esther foi tirada da sua cidade natal? Então, ela era, né, eles eram judeus, ela foi tirada, então ela ficou sem falar isso para o rei por um tempo. Só que nesse momento, Ramá, que é o homem mau, ele pede para o rei, ele induz o rei a emitir um decreto para matar todo o povo judeu. Ou seja, Esther estava vendo o seu povo com um decreto de morte. E naquele momento ela já tinha sido consagrada rainha. Só que ela não tinha acesso ao rei. E Esther era uma mulher muito sábia. A Bíblia fala assim, que Esther... Eu vou ler para mim não pecar, né? Esther 5:1 fala assim, ó. No terceiro dia de jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no pátio do palácio, em frente ao salão do rei. A troca de roupas hoje foi proposital. Deus tem convidado a gente para tirar vestes de luto, vestes de pranto, vestes de dor, vestes de comiseração e convidado vocês a vestir vestes de rainhas.
Ele preparou esse banquete hoje para cada uma de vocês. Ele está assentado bem naquele lugar, eu creio. E tudo aquilo que não lhe diz mais respeito, todo luto, toda dor, toda mágoa, todo ressentimento, Ele está convidando você hoje a trocar as suas vestes e assumir o seu lugar de rainha nesse lugar. Eu queria pedir para vocês fecharem os olhos nesse momento. Eu vou fazer uma oração com vocês, breve. Vê se dá para ouvir lá do fundo, porque eu acho que não tá dando. Põe a caixa mais no meio, qualquer coisa. Troquei minha casa pela liberdade, tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu não sei que era o fim pra mim, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando aqui até o lugar. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando aqui até o lugar. Ainda de olhos fechados, eu queria que você começasse a refletir quais são as curas, quais são as feridas que você ainda precisa fechar, quais são as feridas que ainda estão abertas. O óleo já foi derramado nesse lugar. Vocês são convidadas à mesa do rei, vocês aceitaram o convite para sentar na mesa do rei nessa tarde. Comece a deixar mesmo, troca. Todo pranto, todo luto, toda dor, toda mágoa. Tudo aquilo que o inimigo lançou sobre a sua vida, toda palavra contrária do inimigo sobre a sua vida. Talvez ele tenha dito para você, assim como ele disse para mim, que eu não seria ninguém. Será que pode vir alguma coisa boa de Mandaguari? Será que pode vir alguma coisa boa da filha do Roninho, da filha do José? Deus, nós queremos pedir, Pai, para que o Senhor venha com cura nesse momento, nesse lugar. Com cura, Senhor, com restauração na vida de cada uma dessas mulheres, Pai. Nós entendemos que o Senhor se faz presente, que tudo aquilo que nós fizemos nessa tarde foi para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Nós queremos que cada uma dessas mulheres foi escolhida, Pai, para estar nesse lugar. E que o Senhor tem preparado algo lindo para elas, Pai. É um novo tempo na vida delas, Senhor. É um tempo que o Senhor preparou. Um tempo de troca de vestes. Um tempo de troca de mesas. Troca de identidade. Venha, não demore,
sei se você alguma vez já fez uma oração de entrega. Se você já fez uma oração para confessar o Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida, você não precisa se manifestar. É só você e Deus nesse lugar. Se você entende que é um momento de restauração da sua intimidade com Ele, Ele tem te convidado. Ele está ansioso pela sua presença na mesa do Rei. Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor fez. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz. Nós te agradecemos por todos os processos que, por mais dolorosos, Senhor, dolorosos, eles nos forjam, eles nos moldam, eles nos trocam de mesa. Mas o lugar que nós queremos estar, Senhor, é no centro da sua vontade. Viver, Senhor, uma vida que o Senhor sonhou para nós. A sua palavra fala, Deus, que os seus sonhos são muito maiores e melhores que os nossos. Então nós queremos viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós não abrimos mão, Pai, de nenhum dos sonhos do Senhor para a nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor, assentadas à sua mesa, Pai, para desfrutar, Senhor, de um novo tempo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Paizinho, sobre a nossa cidade, em nome de Jesus. Eu profetizo que Mandaguari levantarão muitas esteiras a partir desse dia. Esteiras estão sendo levantadas para glorificar o nome do Senhor. Oh, Xere, canta na paixão. Se você entende que esse chamado é seu, não perca essa oportunidade de falar do amor de Jesus para as pessoas, de convidar mulheres para sentar à sua mesa. Assentar à sua mesa. E você derramar na vida dessas mulheres que muitas vezes estão sedentas por uma palavra que você carrega, pela sua história, por aquilo que você viveu. Obrigada, Pai, obrigada, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, mulheres!